Mas, irmãos, aí eu estava pensando, estava conversando com o Espírito Santo. Às vezes a gente sai de casa, né, e a gente vem para a igreja. Está todo mundo aqui, está todo mundo aí, né, irmãos? Então, a gente saiu da nossa casa, deixou lá o nosso lar, deixou os nossos afazeres, ou talvez seria um momento que você teria que descansar, porque você trabalhou a semana toda, talvez você tenha só o domingo para descansar, mas você abriu mão desse descanso, você abriu mão desse tempo para vir para a casa de Deus. Se você fez isso, se nós fizemos isso, é porque a gente entende, nós temos uma consciência de que isso é necessário. Por quê? Vai ser bom para Deus? Não, vai ser bom para você e vai ser bom para mim, certo, irmãos? Correto? A gente não veio aqui para passar um tempo, a gente não veio aqui para cumprir uma religiosidade vã e vazia. Não viemos. Tudo que se faz, que está relacionado, que nós fazemos aqui dentro desse lugar, é tudo visando o nosso crescimento na graça e no conhecimento do Senhor. Não tem outro propósito, não tem outra finalidade da gente vir aqui se reunir nesse santuário, se não for para isso, para nós crescermos, nós amadurecermos e nós nos posicionarmos em fé, diante daquilo que Deus espera de nós como igreja, que nós sejamos e que nós viemos realizar. Nós não viemos aqui, irmãos, essa noite simplesmente para ouvir um belo sermão. Nós não viemos aqui para passar um tempo, irmãos. Nós não viemos aqui só para ouvir uma palestra, como muitos acham que é uma palestra. Que palestra linda, que boa palavra, como foi emocionante, como tocou em mim, como eu me arrepiei, até chorei. Ainda que isso tudo aconteça com a gente, se a gente só ouvir o que foi falado aqui, mas se a gente não fizer nada com tudo que a gente ouviu, não valeu de nada, irmãos. Foi só um sentimento, foi só uma emoção, foi só um tempo, um momento. E o pior lugar para a gente se distrair ou perder tempo é na casa de Deus, é no santuário. Porque, irmãos, estar aqui nesse lugar e nos reunirmos nesse exato momento, como é de costume a gente estar aqui, é um momento que a gente vem investir na nossa vida espiritual e receber da parte de Deus, não uma palavra qualquer, mas é uma palavra ungida, que vem da parte de Deus com a funcionalidade de suprir a necessidade da nossa alma. E de administrar a nossa vida enquanto nós estivermos aqui na terra. Para quê, irmãos? Para que no momento que a gente sai daqui por essas portas e a gente vai voltar para a nossa casa, para a nossa realidade, para a nossa vida, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, para nossas relações, seja dentro da nossa casa, relação com o nosso marido, com nossos filhos, e amanhã muitos vão trabalhar e vão se relacionar com o patrão, com amigos, com colegas de trabalho, entre outros momentos que nós nos relacionamos com pessoas na fila do ônibus, dos trens, do metrô, ou num supermercado, ou num banco, ou numa lotérica, seja onde for, a gente se relaciona com pessoas. Então, irmão, se a gente vir para cá, e a gente só receber isso como um belo sermão, uma bela palavra, e a gente não permitir que ela ganhe essa proporção, ela entre dentro de nós e ela tome o espaço que ela precisa tomar dentro de nós, porque na verdade Deus não precisa de nós, mas nós precisamos dele. Nós precisamos do Senhor, irmãos. Porque quem é a única pessoa que conhece exatamente a vida de cada um de nós aqui é Ele. Você pode tecer conversa, se relacionar com um e com o outro, falar alguma coisa, dar a conhecer alguma intimidade sua, algum problema que você está enfrentando, mas não mais do que isso. Porque o você mesmo, a dificuldade ou a necessidade real que você tem, só quem conhece é Deus. Só quem conhece o seu íntimo é o Senhor. Então, a gente vir para aqui, para a casa do Senhor, e ouvir a palavra de Deus, e não ter essa palavra como uma palavra ungida, porque nesse momento, a unção está sendo assim derramada sobre nós. Ela está aqui alcançando as almas e as vidas, irmãos. Nós estamos sendo recepcionados pela unção, que é a presença de Deus, que quando a palavra de Deus é proclamada e alcança nossos ouvidos. Nossos ouvidos, irmãos. E eu estava procurando o significado de ouvir. Eu achei extremamente interessante. E eu vou falar aqui para você o significado de ouvir, da palavra ouvir. A palavra ouvir tem um significado profundo e importante. Ouvir significa prestar atenção aos sons, às palavras de alguém, mas vai além disso. Aqui estão alguns aspectos importantes do significado de ouvir. Primeiro, a percepção auditiva.
Ouvir é a capacidade de perceber sons através do sentido da audição. Né? A gente tem que perceber os sons e prestar atenção nesse som. Esse som ele vai entrar aqui, porque Deus deu a gente, graças a Deus aqui todos, né, podem ouvir. Essa palavra está saindo daqui, está alcançando nossos ouvidos e ela está entrando. Entra por aqui, chega aqui na nossa mente, irmãos. Então essa percepção auditiva, todos nós temos aqui agora. Então, nós somos privilegiados, né, irmãos? Em nome de Jesus. Aí ele diz mesmo, como se não bastasse a percepção auditiva, essa palavra ouvir também, ela tem um significado também de atenção. Ouvir implica prestar uma atenção naquilo que está sendo dito ou o som que está sendo produzido. Ou seja, eu até estava falando com as meninas hoje, as meninas das Mulheres de Fé, que esse grupo aqui que está cantando, né, é um pequeno grupo, mas eu estava falando com elas, não tenham medo do pastor, ele tem um ouvido muito sensível, e graças a Deus, tem hora que chega a ser chato, de tanta sensibilidade, mas mesmo assim é bom, porque aí ele incomoda, ele chama atenção, ele está falando alguma coisa, mas por quê, irmãos? Porque ele quer, né? A unção que está sobre ele, que é uma unção ativa, é uma unção que se preocupa em a gente, né, estar dentro do melhor, né? O parâmetro de Deus é o melhor, irmãos. Deus, quando vir buscar a igreja, ele não vai vir buscar uma igreja derrotada e miserável. Ele vai vir buscar uma igreja gloriosa. Ele vai vir buscar uma igreja que se destacou aqui no mundo. Ele não vai vir buscar uma igreja que está escondida com medo das coisas, com medo de pessoas. Então eu achei muito legal isso, quando eu estava vendo essa atenção, né, que ele presta atenção na voz, ele presta atenção em que o momento que essa voz se encaixa. Então essa sensibilidade que ele tem, nós também precisamos ter essa sensibilidade, dessa atenção, né, de ver esse efeito, esse som produzido por Deus para nós, irmãos. Porque aqui nós estamos falando da palavra de Deus. Então nós precisamos ter essa percepção auditiva, precisamos ter essa atenção que implica a gente prestar atenção no que Ele, o Senhor, está falando para nós através da sua palavra, e vai ser produzido dentro de nós alguma coisa, irmãos. Porque nós vamos ouvir e vai ser reproduzido dentro do nosso coração algo da parte de Deus que vai mudar a tua história, que vai mudar a tua vida. Aí ele diz também que ouvir também tem um significado de compreensão. Que não adianta você ter percepção, não adianta você colocar atenção, mas você não compreendeu o que está sendo dito. Aí você entra, o que ela quis falar mesmo? O que o pastor falou? O que o irmão, o que o professor ensinou? O que aquela pessoa estava falando? Eu não entendi nada. E deu uma confusão na minha cabeça, eu não entendi nada. Porque muitas das vezes, realmente a pessoa se atrapalha nas palavras, porque a gente fica nervoso e acaba se atrapalhando. Outras vezes, a culpa é nossa, por causa da nossa distração, da nossa preocupação, de um celular que está na mão. Às vezes a gente está numa escola, numa sala de aula, em vez de estar prestando atenção na aula que está sendo passada, a gente está pensando em besteira, em bobeira, em coisa que não tem nada a ver. E quando chega na hora de passar pela prova, cadê? Não sabe de nada. Estava lá o professor lá ensinando, dedicando uma parte do tempo dele, investindo a vida dele na vida daqueles alunos, e os alunos não aproveitaram absolutamente nada. E como vai saber que os alunos não aproveitaram? Na nota da prova. É ou não é, irmãos? Então, na nossa vida, né, o resultado é que vai definir o que a gente aproveitou de tudo que Deus tem falado para nós, irmãos. Então, a gente tem que ter uma percepção auditiva, a gente tem que colocar atenção, né, prestar atenção no que está sendo falado, compreender esse som que está sendo produzido para nós, para a gente entender o significado dessas palavras, para que essa mensagem ela seja construída dentro do nosso pensamento e alcance nosso coração. Aí vai mais, aí tem que ter também empatia. Empatia, ao ouvir alguém, pode significar mostrar interesse e preocupação com o que a pessoa está dizendo ou sentindo. No caso de Deus, a gente tem que ter essa empatia com a palavra de Deus. Para quê, irmãos? Para a gente demonstrar a Deus que nós temos interesse por aquilo que Ele fala. Porque quando a gente não está nem aí para o que Deus falou, quem vai perder não é Ele. Porque Ele sempre vai estar falando.
A vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita, e ninguém vai mudar isso. A gente dando atenção ou não, a gente querendo ou não, ele vai continuar sendo isso. Bom, agradável e perfeito. E a mensagem dele sempre irá produzir o melhor dentro de nós. Você querendo ou não, irmão. Se você não quiser, quem vai perder somos nós. Se eu não quiser, se eu vir à casa de Deus, passar um tempo sentado, voltar para casa do mesmo jeito que eu vi, quem perdeu fui eu. Estive num momento glorioso, um momento que eu escolhi estar aqui, mas às vezes eu estou aqui no corpo, mas a minha mente está longe, a minha alma está vagando, a minha alma está pensando em outras coisas, ou então eu estou conversando, eu estou distraído, ora vou lá fora e fico um tempo lá fora, bebo água e vou no banheiro e dá uma agonia. Isso tudo, irmãos, a gente vê que o inimigo de nossas almas, ele quer nos distrair, e não é isso que Jesus quer para nós. Ele quer, irmãos, que a gente esteja presente, espírito, alma e corpo, irmãos. Porque o nosso espírito está em contato com o Senhor. O nosso espírito nasceu de novo e nós somos seres espirituais. O nosso espírito, ele tem interesse pelas coisas de Deus. A nossa alma e o nosso corpo estão sendo treinados, porque nós estamos fazendo isso com Ele, com eles, para que eles possam se unir ao nosso espírito e a gente sinta prazer nas coisas de Deus, irmãos. Para que a gente... Nisso tudo aqui que a gente vai acabar de estar falando aqui agora, depois disso aqui que Jesus falou, né, em ouvir, ouçam e vejam o que está acontecendo, né, para que vocês levem o que está acontecendo para aquele lá que está em dúvida. Aí eu estava pensando lá em casa, eu falei, caramba, como pode? João Batista, no dia que ele batizou Jesus, os céus se abriram, e uma voz lá do alto veio e falou, que Deus falando ali para João Batista e para todos que estiveram ali e ouviram. Quando Deus falou que ele sentia prazer naquele momento, pelo que Jesus estava fazendo, é que ele tinha alegria no filho dele que estava ali. E João Batista escutou isso. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, como pode? Ele presenciou aquilo, ele estava ali, ele viu o que aconteceu, né? E ele ainda ter dúvida de que será que aquele ali realmente era o Messias, porque nesse exato momento aqui, que João Batista mandou seus 2 discípulos ir lá de encontro a Jesus, para tirar essa dúvida que foi gerada no coração dele, irmãos. Olha, irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso, sabe por quê? Ainda que você esteja com dúvida, Deus dá esse acesso, de você, a mim. Quantas vezes... Eu não sou diferente de João Batista, e nem você. Quantas vezes a gente tem dúvida por achar que o momento que a gente passa de muita dificuldade ou de muito sofrimento, olha que a gente não morreu por causa de sofrimento nenhum. João Batista foi decapitado por causa de uma trama. João Batista foi preso porque ele denunciou o pecado do rei Herodes Antipas. Está ruim? Então, João Batista não estava fazendo nada de errado, porque a função e a finalidade de João Batista naquele momento, naquele lugar, estava preparando o caminho. E ele estava denunciando o erro, porque não tem, irmãos, como o ser humano vir até Deus se ele não reconhecer que era pecador. Então, João Batista preparou o coração daqueles para quando Jesus começasse, iniciasse o ministério dele, o caminho estava preparado para que o Espírito Santo de Deus pudesse começar a trabalhar naqueles corações. E foi assim com aquele povo, é assim com o povo de hoje, foi assim com você e foi assim comigo. E nós estamos aqui. Agora, nós temos o privilégio hoje de podermos ouvir. Todas as vezes que você pega a sua palavra, porque eu creio que você pega a palavra de Deus lá em casa para estudar, porque há uma necessidade, porque se ater, só pegar a palavra de Deus, quando a gente está aqui no culto, nesses momentos, né? Tem pessoas que só podem vir no domingo à noite, ou talvez no domingo de manhã. Então, se você se limitar a pegar a palavra de Deus, para ouvir a palavra de Deus, só nesse dia, você vai ficar muito defasado, irmãos. Vai ficar muito defasado, sabe por quê? Porque você não vai ser estimulado dentro da tua alma e no teu coração de estar aqui nesse lugar. Você não vai sentir prazer nas coisas de Deus, porque quem faz a gente sentir prazer nas coisas de Deus é o Espírito Santo de Deus, que em nós está, que comunica ao nosso espírito como nós somos importantes para o Senhor. Então, o desejo de Deus é que a gente ouça, porque Jesus falou, vai lá, quando os discípulos dele foram lá,
procurar saber quem ele era, porque chegou até os ouvidos de João o que Jesus estava fazendo. E como se ele não tivesse visto antes, né, irmãos? Mas por causa do sofrimento, por causa do medo, por causa da agonia, das coisas inesperadas que acontecem na vida da gente, situações que a gente fica, caramba, e agora? A gente cai nesse erro de ter essa dúvida. Mas Jesus vem e traz esclarecimento, Jesus traz paz ao coração, Jesus tira todo engano, todo pensamento contrário, tudo aquilo que possa, né, contrariar a palavra, tudo aquilo que não está de acordo com o nosso pensamento, que a gente deve levar cativo, todo pensamento que se exalta a palavra de Deus, para a gente estar dentro desse princípio, para a gente ouvir, e ouvir com a garantia do sucesso, da realização, e de um significado que vai mostrar Jesus na nossa vida. Então Jesus falou para a gente ouvir, mas ele também falou para a gente ver, né? Ele falou, vocês vejam, ouçam e vejam. Aí eu vou falar para você também qual é o significado da palavra ver. Ele diz, a palavra ver é um verbo que significa perceber com os olhos, ter visão ou enxergar algo. Pode ser usado em diferentes contextos, como percepção visual, ver algo com os olhos, como objeto, pessoas ou paisagem. Compreender, ver pode significar entender ou compreender algo, como uma ideia ou uma situação. E observar, ver pode implicar observar ou notar algo, como detalhes e mudanças. A palavra ver é fundamental para a nossa percepção do mundo. E é usada em muitas expressões populares. Mas, a gente precisa ouvir, né, e ver com esses olhos, essa percepção visual, irmãos. Porque uma vez que a gente ouve a palavra de Deus e ela alcança o nosso coração, a gente precisa ver os sinais acompanhando a nossa vida, irmãos. A gente não pode se ater ou se conformar de viver das experiências dos outros, não. É muito bom quando alguém vem e conta experiências das coisas que Deus fez na vida dela, né? Coisas tremendas e fabulosas. Essa semana eu estava lendo um artigo. Eu não lembro o nome eu só lembro que o nome do pastor, né? Ele tem uma igreja lá na África, uma igreja supostamente grande. O ministério dele foi um ministério assim que deslanchou, mas deslanchou não é bem sucedido em dinheiro, não. Apesar de ter muita gente, e muita gente traz dinheiro para casa, mas o sucesso do ministério desse pastor não foi o dinheiro. Foi as obras que Jesus fazia através da vida desse homem. Aí teve uma campanha evangelística lá nesse lugar. Aí um rapaz participou de todas essas campanhas. E ele tinha o hábito de estar participando de campanhas, né, de momentos evangelísticos, onde as igrejas saem para evangelizar, para fazer junto as pessoas para falar de Jesus. Então ele acabava de uma, ele entrava de outra. Ele acabava de uma, ele entrava em outra. Aí no final do culto, né, ele participou daquela campanha evangelística toda. No final do culto ele falou, caramba, eu vou lá conversar com esse pastor. Eu quero saber dele de onde vem tanto sucesso. Porque ele viu, irmãos, ele não só ouviu, mas ele viu. Ele viu exatamente essas coisas que Jesus falou, que ele viu acontecendo nesse mundo de hoje, irmãos. Porque a gente olha para a Bíblia e a gente fica com aquele negócio, meu Deus, será que isso é verdade? Porque eu ainda não presenciei, irmãos, um morto sendo ressuscitado. Alguém presenciou já o quê? Eu nunca presenciei um paralítico andar. Alguém conseguiu já esse feito? Eu nunca vi um cego enxergar, nunca vi. Eu estou falando do cego mesmo, do olho. Não estou falando do cego espiritual, não. Porque esse eu já vi e você está aqui. Nós éramos cegos e nós fomos alcançados pelo poder de Deus. E Deus tirou as escamas dos nossos olhos, porque a gente não enxergava nada. A gente era paralítico, não conseguia andar, né, na nossa vida espiritual, porque a gente estava lá paralisado. Estava enfermo em cima de uma cama. Mas eu estou falando de coisas mesmo naturais, no corpo mesmo. De pessoas serem curadas da cegueira, de pessoas serem curadas da surdez, pessoas serem curadas da fala, porque não podiam falar e foram curados. Pessoas, eu nunca vi esse tipo de milagre. Já presenciei, sim, e já participei de expulsação de demônio. Isso aí eu já fiz. Já fiz. Não foi uma nem duas vezes, é a primeira vez que eu fiz, eu fiquei apavorada e com medo daquele demônio me vir em cima de mim. Mas é um poder de Deus e uma graça de Deus e uma presença tão grande que tu fica ali,
né, firme, acreditando que é Ele que vai expulsar, porque não somos nós. Mas no demais, o máximo que eu vi, né, foi curas das nossas doenças, né, uma provisão de Deus acontecendo. Mas esses milagres extraordinários eu nunca presenciei, eu nunca experienciei esses milagres assim, eu vendo as coisas acontecendo. Então esse rapaz estava participando dessa campanha evangelística, ele viu isso tudo. No final ele foi lá conversar com o pastor. Aí ele falou, mas o pastor recebeu ele e falou, poxa, eu estou muito feliz de ter vindo aqui na sua igreja. Ele falou, poxa, que bom, fui muito abençoado com essa campanha, com tudo que eu vi acontecendo aqui. E ele foi e perguntou ao pastor, mas como é que se deu tudo isso? De onde veio esse sucesso? Aí ele falou, olha, há muitos anos atrás, eu participei de uma cruzada evangelística com o reverendo Kenneth Hagin. E naquele dia, naquela cruzada, eu escutei uma palavra, e essa palavra, ela pegou o meu coração, abraçou a minha alma, e ela ativou a minha fé. E daquele dia em diante, a minha vida mudou. Eu vivo para Deus, eu vivo para Jesus, e Deus, eu sou um instrumento da mão do Senhor para fazer a obra de Deus aqui na terra. E eu não me conformo com menos do que ver as coisas acontecendo aqui, nas pessoas que estão precisando das obras de Deus serem ativas e serem manifestas através da minha vida. Aí ele foi e falou, mas quando foi isso? Aí ele foi e falou, foi dia tal, eu estava lá. Aí o rapaz, engraçado, eu também estava lá nessa campanha evangelista onde Kenneth Hagin estava. Aí o pastor virou assim, mas você estava lá? E o que aconteceu com você? Por que você não está no mesmo lugar que eu? Aí ele ficou todo murcho, ele falou, sabe o que é? É porque você só ouviu, mas você não reteu o que eu retive, você não recebeu a mensagem que foi ministrada naquele dia. Porque se você tivesse recebido, você tivesse ouvido, você tivesse guardado no seu coração, certamente essa igreja não seria só essa, seria mais uma, junto comigo para a gente fazer a obra e o trabalho de Deus. Mas você não, fica de campanha em campanha, de igreja em igreja, pulando daqui, pulando dali, para procurar algo que você já achou, mas que você ainda não entendeu, irmãos. E a pessoa acaba se acostumando com a vida que tem. Irmãos, nós temos um Deus, irmãos. Essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, irmãos. Eu não sei o que está acontecendo com a igreja de hoje, né, que eu me incluo, né, da gente ver as coisas acontecendo, a gente ouvir essa palavra, né, e a gente receber dela, porque ela é unção de Deus, ela é ungida. Ela é o próprio Deus, a palavra é Jesus, irmãos. E a palavra de Deus, ela diz que nós é que somos as testemunhas agora. Nós vamos testemunhar o quê, irmãos? Esses feitos gloriosos e poderosos, irmãos. Não é uma prerrogativa deles, não, é nossa também. Nós somos a igreja, nós damos continuidade a essa obra, irmãos. A gente vê as coisas acontecendo dentro da nossa casa ou fora da nossa casa. A gente vê as coisas e a gente não faz nada, talvez com timidez, talvez com medo, ou talvez a gente está muito acomodado, né? Não toma uma iniciativa para fazer algo, irmãos. A gente não se posiciona, irmão, como cristão, como homens e mulheres de Deus. E sabe, irmãos, o que é mais maravilhoso disso tudo, que o Espírito Santo falou comigo? Quando ele mandou que a gente testemunhasse, antes dele mandar a gente testemunhar, Jesus falou, ó, reúnam-se, porque vai descer do céu alguém que vai ajudar vocês. É o mesmo que está comigo. Não saiam de Jerusalém. Espere o dia exato para vocês receberem da parte do Senhor essa unção que vai ser derramada sobre a vida de vocês, que é o Espírito Santo, irmãos. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que dava autoridade a Ele, irmãos, para fazer aqueles feitos gloriosos e poderosos, é o mesmo Espírito que está sobre vocês, sobre mim, está sobre a igreja de Deus nessa face da terra. E esse Espírito não é um espírito de timidez nem de covardia, irmãos. Ele é um espírito de poder, irmãos. Há uma dinamite dentro de nós, irmãos. Entendeu? Aí ele fala isso tudo para ele. E o engraçado também é que nesse tempo aqui, João estava preso, como eu falei no início. Então João ali, ele tinha acesso de visitas. Então essas notícias chegavam até, porque como a pessoa está presa, a pessoa não tem, né, contato com o mundo lá fora.
né? Então, se não tem contato com o mundo lá fora, como é que ele vai saber das notícias do que está ocorrendo lá fora? Era permitido a ele, de alguma forma, que esses discípulos dele, de vez em quando, fossem chegar até ele, e os discípulos levaram até ele a notícia das coisas que estavam acontecendo. Mas ainda assim, João falou, não, vai lá, pergunta a ele se é ele que é o Messias ou se há de vir alguém. Aí foi quando Jesus virou para ele, volte e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho de Deus, irmãos. Irmãos, o que a gente está fazendo com essa mensagem, irmãos? Cadê essa autoridade, essa audácia, essa intrepidez? Nossa, a gente não precisa agredir ninguém, a gente só precisa testemunhar desse amor, irmãos. Porque alguma coisa aconteceu com você, comigo, com ele, com a nossa vida, que mudou o nosso pensamento, o nosso gosto dos prazeres do mundo lá fora, irmãos. Alguma coisa mudou no nosso casamento, irmãos. No nosso casamento, não existe casamento sem Jesus, irmãos. Não existe família sem Jesus. Não existe. Se a gente não priorizar as coisas de Deus, é como se a gente dissesse para Deus, não, eu prefiro ir lá fazer uma coisinha aqui ou outra ali. Não, essa data não dá, esse momento eu não quero. Eu não quero participar dessas coisas, porque não é isso que eu preciso. Sabe, irmãos, a gente acaba não valorizando os momentos, irmãos, que nós temos. Porque, irmãos, talvez você não tenha, né, o privilégio, o tempo para você pegar a palavra de Deus e ali meditar e ali gastar um tempo, né, para entender, para compreender, né, para ter essa percepção, essa atenção, a atenção voltada para Jesus, ver Ele se mexendo, ver o Espírito Santo se mexendo aqui dentro e você ter essa consciência de que Ele se mexe aqui agora, porque o tempo de João Batista passou, o tempo de Jesus homem passou. Quando Jesus estava aqui, Ele fez ou não fez, irmãos? Está aqui escrito o que Ele fez. Agora as obras de Jesus são manifestas em nós, irmãos. E Ele disse que a gente faria isso aqui muito mais. E cadê isso aqui que a gente não está fazendo, irmãos? Eu me entristeci, eu me envergonhei muito. Eu falei, Senhor, a gente é tão tímido, como o pastor mesmo falou hoje. Tem às vezes que a gente amaldiçoa a nossa casa, amaldiçoa nosso casamento, amaldiçoa nossos filhos, amaldiçoa a nossa vida financeira. Não acredita, como ele falou aqui, a gente é muito propenso a acreditar naquilo que não vão nos tirar nada. A gente só recebe, né? Tu está recebendo o quê? A salvação, essa eu quero. É boa, vai me livrar do inferno. Olha que benção, não vou para o inferno mesmo. Não é? Mas só isso? É só isso que a gente quer? A gente não quer ver mais nada? A gente não quer ver a nossa família sendo alcançada para Jesus? A gente se conforma com a derrota dos nossos? Não pode, irmão. Não pode, não. A gente precisa ter contato com essa palavra. A gente precisa desenvolver a nossa vida espiritual com Deus, com Ele, na fonte certa, no lugar certo, nos momentos certos, na hora certa, e em todos os lugares, seja o que for que a gente esteja fazendo, vai falando a palavra de Deus, conheça a palavra de Deus para a gente começar a pronunciar ela, irmãos. Ela tem poder, ela não volta vazia. O nosso problema é que a gente está esperando o Senhor fazer, já está feito. Agora você fala e as coisas acontecem, irmãos. Porque a gente fala por fé, e a fé que a gente usa nem é nossa, é dele. Vem dele e volta para ele, não volta para ele vazia. Mas quando a gente fala palavras que não tem nada a ver com a palavra dele, não volta para ele nada. Porque Deus não recebe maldição. Ele é bênção. Ele é bênção, irmãos. Ele é bênção, irmão. Bênção na nossa vida. Deus mudou a nossa história. Deus tem provocado mudanças significativas para a gente, irmãos. Quantos momentos nós, por causa do desespero dentro da nossa casa, na nossa vida, nós não pensamos até em suicídio, irmãos. Não pensamos em dar cabo da nossa própria vida, porque a gente não estava suportando aquela situação. Não pensamos em largar tudo, porque é mais fácil largar tudo. Essa semana eu estava conversando com meu esposo e nós escutamos uma pregação. O verdadeiro homem, o marido, o chefe da casa é aquele que luta pelo seu lar.
Porque ser homem e marido de muitas mulheres é fácil. Quero ver você ser homem de uma mulher só. Ser homem de uma mulher só. Casar com aquela e dizer vai com ela, é até que a morte nos separe. Igual nós, mulheres. A gente casar e decidir, é com esse aqui. Era tanquinho, bonitão, não era, meu amor? Era. E para mim ele continua, irmãos. Né? Mudou ele, mudou eu. Não houve uma mudança só nele. A mudança também está em nós. Tem hora que a gente vai lá para o banheiro, tira a roupa todinha para tomar banho. Você olha lá em casa, tem um espelho grandão, né? A gente se assusta, mas o que é isso? Não é não, irmãos? Aí a gente vê, irmãos, e a gente continuar se permitindo amar, irmãos. Amar, irmãos. Às vezes ele fala assim, eu estou velho, ele quer que eu diga que não. Aí às vezes é para dar um estímulo a ele, eu falei, não, tu está novinho, pode ser até que tu tens 30 anos. Aí vai... Eu falei, os de 30 anos não anda assim não, rapaz. Aí ele, mas você também, já viu como é que você está andando? Eu falei, mas eu não estou dizendo que eu tenho 30 anos. E olha, irmãos, hoje de manhã, né, na hora dos dízimos das ofertas, eu orei aqui, irmãos, eu já gastei dinheiro com muita besteira, irmãos. Está ele aí, coitado do meu marido, né, pagando meus cartões de crédito. Meus cartões, não, parece até que eu tenho um monte, né? Não tenho um monte, não, tenho um, né? Mas quem paga é ele, não pago nada, né? E muitas vezes... A Islândia teve um tempo que trabalhou na C&A, ele falava, Eliane, para que tanta roupa? Não, e a gente não se satisfazia. Eu falei, meu Deus, irmãos, teve sapato que eu nem usei, bolsa que eu nem toquei, jogando fora. E agora, irmãos, queria que a Islândia estivesse lá ainda, eu nem entro mais lá. E às vezes que eu entro, eu não sinto mais atraída pelas coisas, irmãos. Não sinto, irmão. E no dia que eu paguei a última prestação, que eu subi para pagar, eu fui descendo da escada, glorificando a Deus. Aí tinha uma moça sentada, eu falei, oh, glória! Aí ela falou, o que foi, minha filha? Paguei a última e não comprei nada! Eu fiquei feliz, irmão. Paguei a última e não comprei nada. Porque o negócio, a gente entra no lugar, aquele desejo, aquela cobiça, aquela vontade de comprar, né? E eu consegui reter aquele sentimento, aquela coisa, porque quando eu saio, eu aprendi com a irmã Lourdes, né? Senhor, vai comigo, vai à frente, toma o controle, não deixa eu fazer nada que não seja da tua vontade, só deixa eu comprar aquilo que eu necessito e aquilo que não vai prejudicar meu marido, que não vai prejudicar ele, porque as finanças quem paga é ele que tem controle sobre todas as coisas, e a tua palavra diz que eu sou mulher sábia, e a mulher sábia edifica a sua casa. Eu uso a palavra a meu favor. Eu uso a palavra a favor dele. Eu falo, abençoa as finanças dele, dê saúde a ele. Aí eu comecei a trabalhar aí num negocinho aí. Não, usa teu dinheiro. Eu falei, que dinheiro? Tu vai continuar me dando dinheiro, tu vai continuar pagando minhas contas. Que negócio é esse? Mas, irmãos, Deus vai dando sabedoria, irmãos. Deus vai dando sabedoria, gente, inteligência, para a gente administrar a nossa casa, a gente administrar nosso lar, permitindo que essa palavra entre, porque não é só os grandes milagres, irmãos. Aí o Espírito Santo falou comigo, Eliane, ainda que você não tenha visto esses grandes milagres, pessoas sendo curadas de uma lepra, pessoas sendo curadas de uma cegueira, pessoas sendo curadas da audição, de talvez estar em cima de uma cama, já oramos, né, por pessoas que estavam com câncer. A pessoa, logo em seguida, depois que a gente orou, a pessoa partiu, né? Então a gente viu aquilo como cura. O tempo dela chegou, ela foi embora. Mas, irmão, não se conforme com as situações dentro de casa. A palavra que é liberada para a gente, Deus está falando aqui, nós somos essas testemunhas vivas do Senhor. Nós temos poder, nós temos autorização dada pelo Senhor. Porque quando Jesus separou aqui os 12, Ele falou para eles o seguinte, ó. Tendo Jesus chamado seus 12 discípulos, ele disse, deu-lhes autoridade sobre todos os espíritos imundos, para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades, irmãos. Nós temos autorização dada pelo céu, irmãos. Nós temos autorização dada por Deus. É só a gente crer nessa palavra, confiar e realizar. Não adianta a gente só ouvir, irmãos.
A gente precisa ver as coisas acontecendo, não se acostumar. Não, eu estou ouvindo, vamos esperar. Isso não é fé. Esperança não é fé. Fé é hoje, é agora, é nesse momento. A gente vai ver, a gente vai fazer, o negócio vai acontecer. Porque o Espírito Santo nos leva a realizar as obras de Jesus, irmãos. Essas obras têm que ir seguindo a gente. Esses sinais têm que ir atrás de nós, irmãos. Por acaso, o juiz, lá na hora do julgamento de alguém, seja para defesa ou seja para acusação, aí chama você lá para testemunhar. Tu chega lá, senta aí você vai testemunhar a favor de fulano. Tá bom, você jura e faz aquele juramento todo, depois fala assim para você. Você vai ser testemunha dele de defesa. O que você viu, o que você presenciou? Eu? Nada. De que serventia vai ter você ali para aquela pessoa? Você vai ajudar aquela pessoa? Você nunca vai ser testemunha de nada. Não, você não sabe de nada. Vai falar o quê? Sobre o quê? Não tem assunto, não viu nada, não presenciou nada, não teve experiência com nada. Quando chega na hora da gente falar, vai sair nada, irmãos. Vai sair nada. É a nossa vida, é a tua vida, é a tua casa, é a tua família, são teus filhos. É teu marido, é você mesmo, é tua esposa, é nós lutando um com o outro, irmãos. Sozinhos a gente fica fraco, a gente tem que se unir, a gente tem que ser ousado. Jesus garante a vitória, irmãos, o sucesso dessa missão. Jesus disse aos discípulos que ele faria. Nós somos os discípulos, e os discípulos, eles fizeram, e eles tiveram êxito na missão deles, irmãos. E nós não somos diferentes, eles não são melhores do que nós e nós não somos melhores do que eles. Nós damos continuidade a essa missão de Jesus enquanto aqui na terra. Nós somos a igreja, sabe, irmãos? No Salmos de número 107, eu vou ler um texto aqui para você rapidinho. Salmos de número 107, no versículo 20, olha o que diz aqui. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhe era mortal. A palavra de Deus, ela tem poder, irmãos, para fazer aquilo que for necessário, para a necessidade que se apresente. Qualquer coisa, irmãos, não há impossíveis para o nosso Deus, irmãos. Ele está sempre atento à nossa necessidade. Eu lembro uma vez, minha filha Aline, quando ela era mocinha, assim que ela ficou mocinha, a Aline desmaiava com muitas dores, tu lembra, né? Desmaiava com muitas cólicas, mas a gente pensava até que a Aline tivesse endometriose. Aí ela desmaiava, ela desfalecia, ela gritava tanto, irmãos, que era uma coisa desesperadora. Leva ela em médico e toma remédio e faz isso. Quer dizer, a gente está esperando ver grandes milagres, a gente tem que esperar isso mesmo, irmãos. Tem que esperar, a gente tem que ver esses grandes milagres acontecendo por nossas mãos, irmãos. Porque Jesus está em nós. Então, nós damos continuidade. Mas eu me lembro como se fosse hoje, irmãos. Me lembro como se fosse hoje. Naquele dia veio assim sobre nós, sobre mim em especial, porque nesse dia ele não estava em casa. Veio, eu falei, é agora. É agora. Ela mesmo se lembra, se você buscar saber dessa história com ela, ela conta para você. Ela viu. Na hora que eu estava orando, impondo as mãos sobre ela, com autoridade, crendo no poder de Deus e na palavra dele, que ele disse para mim que ele livraria ela do que era mortal, porque aquilo ali era para a morte. Deus livrou ela na hora, irmãos. E nunca mais ela teve aquela dor, nunca mais ela desmaiou daquilo, irmãos. Mas a gente precisa acreditar, irmãos, porque não adianta a gente ter uma experiência só e se acomodar naquela única experiência da nossa vida, quando a gente tem uma vida inteira ainda aqui. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda para viver, mas é o tempo suficiente para Deus usar cada um de nós, irmãos. É o tempo suficiente para o nome dele ser glorificado. É o tempo suficiente para o Espírito Santo ter você como instrumento vivo para ele. É o tempo suficiente para a gente fazer essas obras acontecerem na vida dos nossos irmãos, dos nossos. E a gente sair de dentro do nosso casulo e ir lá para fora e fazer as coisas acontecerem lá fora. Sabe? Porque nós vamos testemunhar, sabe o quê?
É o amor de Deus, irmãos. Isso tudo que acontece é por causa do amor de Deus, irmãos. E uma vez que esse amor alcança a nossa vida, é impossível que a gente olhe para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos amigos, para o nosso vizinho, ou para o governo, ou seja lá o que for, qualquer pessoa. Eu odeio essa pessoa. É impossível existir amor e ódio dentro de nós. É impossível. Porque a semente que está dentro de nós, ela não se corrompe, ela é incorruptível. Ainda que você tente, né, ter esse tipo de sentimento, é mais forte o amor que está em nós do que o ódio que tenta entrar. É esmagado o ódio, irmão. É esmagado o ódio. Ele foi derrotado na cruz do Calvário, irmão. Ali foi derrotado toda a miséria, todo o ódio, toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento, toda a doença, toda a lepra, toda a paralisia, toda a cegueira, toda a surdez. Foi derramado, foi destruído tudo, irmãos, na cruz do Calvário. E a gente precisa entender isso, ter essa percepção, ter essa atenção na palavra de Deus, nos permitir ser alcançados pelo Senhor todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, meu irmão. Que você, que eu, que nós tenhamos, né, essa percepção, essa atenção, essa sensibilidade, essa empatia com a palavra de Deus. Porque quem vai ser beneficiado somos nós. Não é o Senhor, porque quem precisa dele somos nós. Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus. Nós somos seres humanos. E a gente sem Deus, a gente é fraco. A gente é destruído, igual uma formiga. Lembra os espias quando foram lá na terra? Olharam para aquele gigante e a gente está vendo, eles são gigantes, nós somos gafanhotos diante dele. É assim mesmo que se vê, quem não se vê com Deus. Se vê como gafanhoto diante do inimigo. E o inimigo escuta essa palavra e fala, é aqui que eu vou me dar bem. Mas quando ele vê que a tua postura é uma postura de fé, de um homem e de uma mulher que nasceu de novo, que tem como Deus o seu juiz, o seu provedor, aquele que governa, aquele que comanda, aquele que venceu e que chama você mais do que vencedor, duvida que ele tire farinha com você. Quando alguém chegar para falar alguma coisa com você, aí você fala, ei, pode parar. Eu tenho experimentado da bondade de Deus todos os dias da minha vida. Aqui você não chega, aqui você nem tente, porque aqui você não tem espaço. A gente entra na nossa casa, entra feliz, permanece feliz, deita feliz, dorme feliz, irmãos. Tá, irmãos? Porque nós temos um Deus que afofa nosso travesseiro, que está ali conosco, que nos dá sonhos, irmãos. Sonhos e visões que vão revelar a vontade dele para nós. Então a gente não pode, irmãos, não pode se limitar, não pode se acomodar. Que a gente seja daqueles, venha ouvir, venha ver o que Deus está fazendo na minha vida. Venha ouvir e ver o que Deus está fazendo na minha casa e na minha família. Não perca para o inimigo, porque Jesus não perdeu. Então não abra a mão da vitória de Jesus, porque você tem medo. Jesus joga fora todo medo. O amor de Deus joga fora todo medo, irmãos. Toda insegurança, toda timidez, irmãos, Ele joga fora. Porque é Ele que garante o sucesso dessa obra. Amém, irmãos? A vitória está na mão dEle, irmãos. A cruz está vazia. Ele está lá sentado à destra de Deus. E a igreja está sentada com Ele, irmãos. E a igreja somos nós, irmãos. Em nome de Jesus. Então dê seu brado de vitória dentro de casa. Cante altos louvores ao Senhor. Não cante derrota. Cante a tua vitória. Cante a tua conquista. Não saia daqui, irmão, da mesma maneira que você entrou. Todas as vezes que você entrar aqui nesse lugar, se permita ser alcançado e ativado por essa palavra, irmãos. A gente não viver a mesmice da nossa vida, guardando sentimentos perniciosos e danosos, que vão só te deteriorando, vão só te consumindo. Consumindo, irmão, a tua alma. Consumindo, atrapalhando tua mente. Você ouve, mas não entende. Você escuta, mas não percebe a palavra. Você não tem sensibilidade para as coisas espirituais. Mas eu creio que todos nós aqui estamos ouvindo, estamos entendendo, estamos percebendo, estamos retendo, estamos guardando. E vamos poder ser um instrumento e ver as coisas acontecendo na nossa vida. Jesus garante, irmãos. Deus paga a conta, irmãos. Deus dá êxito a você. E acho legal também que nesse texto aqui, para terminar, tá, irmãos? Aí ele diz aquilo no finalzinho aqui, ó. Ele fala, os cegos
Veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aí a gente pensa nos pobres, a gente pensa logo, vamos dar cesta básica, vamos dar uma oferta, vamos dar o dinheiro, né? E isso tem que ser feito mesmo, né, irmão? A gente tem que ajudar os menos favorecidos. A gente não pode fazer vista grossa e não ver o que está acontecendo com uma parte grande da sociedade. Mas isso não é a solução, irmãos. Não é a solução para essas pessoas. Muitos se acostumaram a estar nas beiradas do caminho pedindo esmola. Muitos têm dinheiro de tanto pedir esmola, mas não querem mudar daquela situação. Tem um demônio ali sobre aquela vida, irmãos. E Jesus falou, prega o evangelho para essas pessoas, porque eles vão encontrar a liberdade. Jesus é o único capaz de trazer solução e tirar essa pessoa dessa miséria, dessa pobreza que ela se encontra, irmãos. Só Ele pode fazer isso. E quem é que vai pregar o evangelho? A igreja. Eu e você, nós precisamos fazer isso, irmãos, enquanto há tempo da gente fazer, irmãos, porque se a gente não fizer, Deus vai mandar outros fazerem em nosso lugar, mas nós vamos prestar essa conta, irmão, porque nós estamos aqui, nós já fomos alcançados e algo já aconteceu. Então não é possível, irmão, a gente reter isso dentro do nosso coração, algo que nos favoreceu e que nos favorece até hoje, todos os dias. Então vamos sair, irmãos, vamos falar, vamos testemunhar lá no seu trabalho, na escola. Não tenha vergonha, porque Jesus fala, se a gente se vergonhar, Ele também não vai se agradar de nós não, irmãos. É uma troca, irmão, a gente não recebeu nada de graça não. Foi de graça porque é pela graça, é um favor, não foi por merecimento. Não precisamos fazer nada para chamar a atenção de Deus. O que a gente tem que fazer é crer e receber Jesus como Senhor e Salvador. Mas daí para frente, irmão, nós temos que, as nossas obras são condizentes com aquilo que nós recebemos, porque nós vimos os relatos que Jesus fez, nós vamos dar continuidade e seguimento às obras de Jesus aqui na terra, irmãos. Então a gente tem que dar continuidade a isso. Não aceite o fracasso, não amaldiçoe sua vida. Viva cada dia com o Senhor e para o Senhor. Teus dias aqui na terra têm que ser felizes. Nós somos o povo mais poderoso da terra. Nós somos a herança de Deus, irmãos. Nós somos a nação santa, povo de propriedade adquirida do Senhor, irmãos. Nós não somos qualquer coisa. E por fim, você é filho legítimo do Senhor. Você nasceu da água, da palavra e do Espírito Santo. E Ele garante sucesso nisso, irmãos. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, então fique de pé. Vamos orar, vamos